É hora da junção de CNN Money com CNN Brasil. Lucinda Pinto já está por aqui. Lucinda, muito bem-vinda. Boa noite para você. Obrigada. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Vamos começar falando que hoje é a maior economia do mundo. Lucinda divulgou mais uma decisão sobre juros. Os Estados Unidos resolveram manter a taxa no país inalterada. Esse já era um movimento esperado pela maioria do mercado ou havia ali algumas dúvidas? A gente, inclusive, falava sobre isso ontem aqui. É isso mesmo, Juliana. O mercado já esperava essa manutenção da taxa em 3,5% a 3,75%. Os Estados Unidos adotam uma banda de taxa. Mas, no fundo, havia uma preocupação, havia um receio por parte dos investidores de que a decisão fosse outra, que houvesse um aumento da taxa de juros. Então, num primeiro momento, quando a decisão foi divulgada, ali no começo da tarde, o mercado até respirou aliviado. Então, a gente viu um movimento positivo de bolsas, os juros futuros aqui caíram. Só que, ao longo do processo, o Kevin Warsh, que é o presidente do Federal Reserve, deu uma entrevista coletiva, explicou os motivos da decisão de manter a taxa de juros e também a informação de que houve um placar dividido, 3 dirigentes do Fed votaram por um aumento de taxa de juros. Tudo isso fez o mercado reavaliar um pouco essa reação positiva. E, no fim das contas, o que prevaleceu foi a visão de que não subiu agora, mas tem uma chance muito grande de ter um aumento de juros na reunião do mês de setembro. O Kevin Warsh, ele evitou firmar qualquer compromisso sobre os próximos passos. A questão é que a inflação dos Estados Unidos continua alta, a gente tem agora toda essa evolução do petróleo e o fato de 3 dirigentes do Fed terem votado a favor do aumento dos juros acabou, tudo isso encaminhou o mercado a acreditar que tem realmente uma novidade aí pela frente. A gente preparou uma arte, Juliana, para explicar um pouco como é que está a fotografia da economia americana. Então, os juros ficaram estáveis em 3,5% a 3,75% hoje, no momento em que a economia americana começa a mostrar tração. Então, o PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos cresceu 2,1%. E a inflação, esse aqui é o ponto, obviamente, de maior preocupação, o índice de preços ao consumidor, é o CPI na sigla em inglês, está em 3,5%. No acumulado em 12 meses, bem acima da meta do Federal Reserve, que é de 2%. Esse aqui é o ponto de preocupação e com essa volta aí da instabilidade do preço do petróleo, fica essa dúvida se realmente essa inflação não vai voltar a escalar. A gente tinha visto um indicador um pouco mais favorável aí no começo do mês de julho, mas por causa do petróleo, o mercado está bastante nessa dúvida. E o mercado de trabalho, no fim das contas, é o que pesa contra a ideia de aumento de juros, porque o índice de desemprego ele está em 4,2%, que é um índice estável, mas a geração de vagas, a geração de empregos lá nos Estados Unidos perdeu força. Em junho foram gerados 57 mil postos de trabalho. Então, é esse cenário que o Fed está observando. O Kevin Warsh admitiu que tem aí, por exemplo, uma inflação sendo gerada pela inteligência artificial. Esse é um ponto de atenção. Então, tudo isso aí vai ter que ser monitorado, mas neste momento, hoje, Juliana, o mercado reagiu com preocupação com a possibilidade de ter essa elevação da taxa. Vamos falar sobre essa escalada na guerra que está afetando também esse cenário, né, Lucinda? A gente está sempre de olho aqui no preço do petróleo, isso também impactou nessa decisão. Como é que a gente fechou o mercado hoje de petróleo? Pois é, hoje a gente viu de novo um aumento importante dos preços, a gente vai mostrar aqui na tela, foi uma alta bastante expressiva. Então, o petróleo tipo WTI, que é o petróleo de Nova York, subiu 6,65% e o petróleo tipo Brent subiu 7,32%, ainda abaixo ali dos $90. Mas essa aqui é a incógnita para todos os bancos centrais. Então, a gente já viu, inclusive, o nosso Banco Central manifestar essa dúvida, essa incerteza. O Banco Central e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já trouxe essa questão de que é preciso monitorar a evolução dos dados, que nenhuma decisão pode ser tomada com base num dado específico, mas seja como for, é isso aqui, no fim das contas, que está preocupando, ou é uma das principais razões de preocupação de todos os bancos centrais. Falando em guerra, como é que bolsa e dólar reagiram hoje?
Então, a gente tinha visto uma primeira reação mais positiva, mas no fim das contas a gente vai ver que, assim como as bolsas americanas, o Ibovespa fechou numa queda importante também, caiu 1,52%. Aqui também a gente viu o efeito de algumas ações que têm peso no índice por causa da divulgação dos seus balanços. Então, foi o caso de Santander, que hoje divulgou um lucro menor do que o mercado esperava e a ação do banco caiu mais de 7% e acabou puxando ações de outros bancos, porque também haverá aí divulgação de balanços dessas instituições nos próximos dias. E o dólar caiu 0,22% para R$ 5,11, de novo acompanhando o movimento do dólar no mundo. É isso, Lucinda. Muito obrigada pela análise. Amanhã a gente está aqui de volta para conversar. Tchau, Combinado. tchau. Até amanhã.